E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês uma coisa bem interessante que eu gravei, um ataque noturno do Jacundá, que eu acho muito interessante. Então eu consegui gravar dessa vez com imagens submersas, então filmei bem de pertinho, ele não se incomodou com a minha câmera e fez o ataque dele. Então vamos lá ver como é que foi isso. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre o jacundá. Existe no Brasil mais de 100 espécies de jacundás, são divididas em várias categorias. A espécie que eu possuo é o Crenecicla menezes, que é aqui da região do Nordeste. Eu procurei na ficha aqui do Aquarismo Paulista sobre essa espécie, mas não achei. Uma que eu achei aqui bem parecida com a espécie que eu tenho, mas obviamente não é, pois as características aqui são um pouco diferenciadas, que é o Crenecicla brasiliense. Então vou me basear nele para falar um pouco dos jacundás, pois como são o mesmo gênero, né? E existem várias espécies nesse gênero, então os comportamentos são bem parecidos. Então eles são da família dos ciclídeos, que inclui os tucunarés, as tilápias, os geofagos. Eles se distribuem por toda a América do Sul e também na bacia amazônica. Também são conhecidos como joaninhas. Tem uma expectativa de vida de mais de 5 anos. São territoriais e agressivos. Eu vou falar um pouco disso aqui também, de uns exemplos que eu tenho aqui, né, de experiência. O pH da água vai de entre 6,5 até 7,5, ou seja, de um levemente ácida até um pouco mais básica. A temperatura da água é entre 24 e 28 graus, ou seja, é um peixe tropical. O tamanho desses peixes são variados. Eles são peixes muito ágeis, eles têm um nado muito rápido também. Claro que isso também se diferencia muito de espécie para espécie. Pelo menos aqui onde eu moro, eles se encontram muito em lageiros, em córregos de rio, riacho, onde tenha muita pedra e água corrente. Então esse é o ambiente, pelo menos da espécie que tem por aqui, onde se é certo se encontrar esse tipo de peixe. Como eu disse, ele é uma espécie de peixe agressiva, territorial, com os mesmos da sua espécie. Então, se você quiser criar um aquário, tem que ter aí um aquário aí de no mínimo 1 metro, ou seja, tanto por questões de natação, né, porque eles são peixes ativos, quanto de territorialidade, pois eles são bem agressivos uns com os outros. Quanto à reprodução, eles têm o mesmo comportamento que todo ciclídeo. Eles são ovíparos e eles protegem a sua ninhada. Então eles têm um comportamento de proteger a sua prole até chegar a uma certa idade. Bom, segundo o que eu encontrei aqui, a diferença sexual do que é macho e fêmea é que os machos eles são um pouco maiores. No entanto, a fêmea ela é mais roliça, ela tem um ventre mais arredondado, ela é mais rechuchundinha. E as nadadeiras dorsais dos machos elas são mais pontiagudas. E quanto à alimentação, eles são onívoros, só que eles têm mais tendência a comer carne. Os meus aqui mesmo, eles se alimentam muito de guppies e de camarões, que eu mantinha aqui no lago. Eu tive que separar quando eu botei mais 3 jacundás no meu habitat, como vocês podem ver no vídeo que eu vou deixar linkado aí, sobre esse problema que eu tive. 3 jacundás a mais que eu botei. E é eles que vão ser os protagonistas do show que está passando aí em vídeo, né? Eu espero que esteja passando aí em vídeo já para vocês. Que é o ataque noturno desses jacundás. O interessante é que, como eles são peixes de hábitos noturnos, eles são mais ativos à noite. Então, eu tive a ideia de olhar à noite para ver como é que os peixes estavam, e aí acabei presenciando essa situação. Então, peguei a câmera e comecei a filmar.
Notem que o jacundá ele pode ficar aí quase que totalmente na vertical em relação à coluna d'água para fazer o ataque aí nos lambaris. Então fica numa inclinação de 90 graus em relação ao solo e faz um ataque rápido. Ele fica perseguindo de perto o lambari. Ele vai se aproximando devagar enquanto dá aqueles botes rápidos na tentativa de capturar. Infelizmente, na filmagem, você não vê nenhum ataque bem sucedido do jacundá. Os jacundás também são peixes bem interessantes porque eles são bem interativos. Pelo menos os mais jovens, os mais juvenis, que quando eu chego no lago eles já ficam olhando para mim, esperando para ver se eu vou jogar alguma comida ali na água para eles pegarem. Então eles são menos arisco, enquanto que o adulto que eu tenho, ele não exibe esse comportamento, ele é mais arisco e ele também não usa mais essa estratégia de captura de animais, como você vê com esses menores. Ele não fica mais na vertical. O ataque dele é mais frontal. Então, ao que parece, né, do comportamento, da dinâmica dessa espécie, é que esse tipo de ataque, essa estratégia de ataque do jacundá mais jovem é essa aí que vocês estão vendo no vídeo, enquanto que um do jacundá mais adulto que eu tenho aí, ela é mais frontal, ele não utiliza mais essa técnica de ficar na vertical para tentar capturar o peixe. Ele vai mais se aproximando e dando um bote ágil. E enquanto a questão de territorialidade, o adulto que eu tenho, ele adotava essa estratégia quando era mais jovem, mas agora ele não adota mais, como eu falei. Ele está bem maior, está quase o tamanho de um palmo, e ele persegue os mais jovens, por conta que ele está defendendo ali o seu território. Mas não há conflitos fatais, nem tantos conflitos, pois esse lago que eu tenho, ele é 900 litros, ele tem 1,60 m por 1,30 m por 40 de profundidade. Então, os 4 jacundás têm suas zonas territoriais bem demarcadas dentro do lago, ou seja, há um espaço suficiente para os 4. Obviamente, se eu botar mais, aí vai dar confusão, conflito e, consequentemente, vai ocorrer mortes, como ocorreu quando tinha no lago de 400 litros, que era uma piscininha anteriormente. Vocês podem, vou deixar aí para vocês verem depois linkado, que eu também tinha 4 jacundás e o que sobrou, que é o adulto hoje, ele matou os outros 3, né, por disputa por território, e aí acabei perdendo 3 jacundás, ficando só com 1. Esses outros 4 mais juvenis, eles procuraram seu lugar ali, óbvio, tentando evitar o adulto. Então fica aí, pessoal, eu achei bem interessante, imagens noturnas de um ataque submerso, né, de uma espécie de peixe de hábito noturno, né, ele é mais ativo à noite, e eu achei bastante interessante, bem legal, e estou trazendo aí para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem aí se tiverem alguma dúvida ou se quiserem dar alguma sugestão de vídeo. E valeu, pessoal. Obrigado.